o Gabriel poderia ter mandado beijinho no outro jogo, que era um jogo menos importante e que terminou empatado. Aí ia ficar até um negócio até simpático, o pessoal acha até divertido. Sim. Agora, o contexto de ontem, a atuação, saiu vaiado, vai lá. Porque assim, o Dorival, você pode amar o Dorival, mas hoje ele é técnico do São Paulo. O São Paulo é adversário do Flamengo na final. Claro. Não é hora de mandar beijinho pro Dorival. Quer mandar beijinho, manda outra hora. Isso aí é falta de respeito com o torcedor e com o clube, na minha visão. Não, tá? Salve, salve, nação. Nação, vamos embora com mais uma análise aqui de Mauro César Pereira sobre a situação do Flamengo, situação de São Paulo, se vai ser demitido ou não. Até o momento, ele continua no cargo ainda. Sobre a atitude ridícula do Gabigol, né, que posta, pelo menos para mim, total desrespeito com a instituição e principalmente os torcedores do Flamengo. E ainda a situação de se o seu Flamengo consegue reverter ou não essa vantagem no jogo da volta no Morumbi, né? Então vamos embora com uma análise aqui do Mauro César Pereira. Vai deixando seu like, depois deixa a tua opinião se você concorda ou discorda, faz parte do jogo. Mas vamos embora com mais uma análise. Tamo junto, nação. Crédito ao canal do Mauro César Pereira, né? Vambora. Eu ainda estou tentando entender qual é a do Landim. Ele quer o quê? Ele quer enfrentamento com os jogadores? Manter o técnico que os caras não gostam? Se for isso, agora que ele quer fazer isso, então tinha que segurar o Vitor Pereira, que foi no começo da temporada, dava tempo de fazer outras mudanças, dava tempo de negociar jogador insatisfeito, dava tempo de fazer a porra toda. Segurasse o Vitor Pereira, que montou um time que jogou muito bem contra o Fluminense, venceu 2-0, fraquejou depois, aí tomou de 4-1 depois daquela derrota para o Alcas, aí o Gabigol já jogou, né? Coincidência, né? O Gabigol ficou fora daquele jogo, o Flamengo ganhou do Fluminense, ficou fora do jogo, o Flamengo ganhou do Botafogo, né? Alguns jogos importantes que ele não estava em campo. O Gabigol 2019 é triste, né? Essa é uma coisa lamentável, né? Desempenho, conduta, 2023. Em alguns momentos. 2023, perdão. Uma coisa terrível. Eu não sei, ainda não entendi qual é a do Landim. Por que ele está tão agarrado assim ao Sampaoli? Ah, a vaidade dele. As pessoas falam também o seguinte: gente que conhece ele de perto diz assim: olha, o Landim, ele foi lá daquela entrevista na CNN. Aí falou bem do Sampaoli. Até a gente conversava sobre isso mais cedo. Porra, aquilo foi depois do jogo do Botafogo, antes da derrota para o Atlético Goianiense. Ele ia falar o quê? Falar que é uma merda o técnico dele? Claro que ele ia falar bem do cara. A Tolice concedeu uma entrevista gravada que vai ao ar dias depois, nessa semana. Esperasse o final da Copa do Brasil, pelo menos, né? E aí vai lá dar a tal da entrevista. Deu a entrevista antes. Então aquilo fora do contexto fica maluco. O negócio, pô, tá elogiando o Sampaoli, mas ele tinha acabado de ganhar do Botafogo. E o técnico que ele escolheu, que ele queria. Então fazia sentido. E ele não iria criticar o cara também, pô. Imagina, publicamente é uma merda, trabalho ruim pra cacete. Puta, uma cagada que eu fiz foi contratar esse cara. Não vai falar um negócio desse, né? Pô, é sincericídio, evidente que não vai falar. Então, para que dar essa entrevista? Eu não entendi também. Quase não dá entrevista quando dá na hora errada. Então, o Landim está fazendo tudo errado. Agora, eu não consegui compreender qual é a estratégia. Porque se fosse para bater de frente com os jogadores, agora tem também o erro do Sampaoli, fazendo muitas lambanças. Eu acho o seguinte sobre o Sampaoli, eu acho que ele não é um técnico ruim. Ele está ruim. Se ele fosse ruim, não teria feito bons trabalhos que já fez. Fosse um analfabeto tático, incapaz de montar um time. Agora, ele parece ser incapaz de lidar com um determinado perfil de elenco. E aí a coisa não funciona, que eles deveriam ter visto isso antes. Então, ele está muito ruim. E aí, quando ele se perde, ele mete os pés pelas mãos. São vários equívocos, várias lambanças. Não funcionou do Sevilla nem no Flamengo, os dois últimos clubes dele. Mas funcionou bem no Olympique. Foi mal na Copa do Mundo, mas foi bem na seleção do Chile. Ganhou um título. O chileno nunca tinha ganho nada. Ganhou a Copa América. Né? Foi bem no Santos, foi razoável no Atlético, né? Bom em alguns momentos, não foi brilhante, mas também não foi mal no Atlético Mineiro. Então você vê que ele tem trabalhos assim, são extremos, né? Uma cagada geral, ou então ele é bom ou um ótimo trabalho. Não tem muito meio termo ali com o São Paulo. O Atlético acho que foi o mais meio termo, desses aí mais recentes. Na própria Universidade de Chile, eliminou o Flamengo, foi campeão da Sul-Americana lá atrás, né? 2010, acho que isso, 2010. Então, ele tem aí uns momentos interessantes, alternando com grandes fracassos. Agora, o que o Landim quer? Nessa altura, tinha que apagar o incêndio, seja lá como for, trocando técnico, o que fosse. Não agora, mas antes, né? E depois, se ele quiser realmente estruturar tudo, ele faz isso para o ano que vem. Mas para estruturar tudo, tem que mudar o comando do futebol.
Ele tem que mudar o Marcos Braz, tem que mudar o Bruno Espírito, mudar o Juan, o Fabinho, a turma toda, e botar tudo novo. E vai fazer isso agora, no meio do ano? Não vai. Se for fazer isso, agora tem um detalhe: ele vai para o último ano do mandato dele. Como é que ele quer ser lembrado? O presidente que ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros e outras taças, ou o presidente que fraquejou na reta final? Porque a última imagem é o que fica, dizem, né? E se esse fosse o último ano de mandato dele, a se confirmar um título do São Paulo, a derrota do Flamengo na final da Copa do Brasil e o restante da temporada se arrastando no Brasileiro, ele sairia com a imagem péssima, apesar do sucesso anterior. Qual é a dele? Eu não entendi qual é a dele, não consegui entender o que ele está pensando nesse momento. Estrategicamente, politicamente. Tem alguma estratégia. Né? Politicamente, a gente sabe, ele não abre mão do Marcos Braz, é um cargo político. Agora, você pode ter um vice de futebol que não vá mandar no futebol, porque é um cargo eletivo, você tem que ter, pelo estatuto, um vice de futebol, que, na minha visão, desde que você tenha um puta diretor executivo que não existe no Brasil, um cara muito bom para comandar tudo ali, esse cara é para ser o elo político com o clube, com o CT. Acho que é a única função. É um cara próximo ao presidente. No fim das contas, a missão desse cara é essa, né? É só isso que deveria ser. Não negociar jogador, contratar, dar entrevista, nada disso. Esse cara deveria fazer só o meio-campo. Por exemplo, o time passa para uma fase meio ruim, ou contrata um jogador que não deu. Contratou o Cebolinha, digamos. O diretor executivo é o João da Silva. Contratou o Cebolinha. O Cebolinha não joga bem, demora a engrenar. Aí começa um trabalho lá dos corneteiros no ouvido do presidente, falando pelos corredores: esse cara é uma merda, contratou o Cebolinha, só faz bobagem, querendo minar o cara. Às vezes até para colocar um outro. Essas coisas que acontecem em empresa, acontecem em clube. Esse cara, esse vice de futebol, tem que pegar esse bastidor, esse tipo de movimento, estou falando aqui a grosso modo, tá? E manter esse cara atualizado. Fica esperto aqui, cuidado a colar. Isso aqui repercutiu mal pra cacete na diretoria. O pessoal ficou meio puto contigo porque você fez tal coisa. Isso aqui foi bom, a galera gostou. Todo mundo te elogiou pra caralho e tal. Sabe? É por aí, cara. Você é um aliado político do diretor executivo. Não para trabalhar. Agora, quem é esse diretor executivo? Porque todos que estão no Brasil são caras de mercado, contratar jogador. E ele também com o dia a dia ali estão acostumados. Agora, um diretor técnico, esportivo, que fale sobre futebol, que discuta, que possa chegar para um técnico e falar: cara, eu não vou contratar um lateral esquerdo para você, porque você tem 2 laterais assim, 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 e tem mais um garoto da base, não faz sentido. O elenco tem outras caras. Estabeleça um debate. O Sampaoli revelou, né? De certa forma, ele revelou que jogadores como o Matheus Gonçalves, emprestado ao Red Bull Bragantino, ele nem sabia que estava sendo emprestado. Quer dizer, nem perguntaram. Sinal de que os caras decidem mesmo o que eles querem, os dirigentes. Não perguntam nada. Vão lá, decide e acabou. Não perguntam porra nenhuma, não. E não é só com o Sampaoli. Se é com o Sampaoli, é com qualquer um. Negocia, faz o que tem que fazer e tal. Ou seja, na verdade, não tem nenhuma palavra técnica, que a decisão é só de mercado. Que a palavra técnica deveria ter uma participação do treinador, que é quem utiliza o jogador. Né? Alguém acha que o Fabinho Soldado e o Juan que fazem esse papel? Eu duvido. Nem sei o que eles fazem lá. Não consegui entender até hoje. Dá o salário para ele, então, porra. Não. Né? Pega o salário e dá para o Dorival. Né? Que cacete. Agora, outra coisa. Primeiro, tem o Dorival também, cara. É uma puta de uma demagogia. O Dorival, se tivesse ficado no Flamengo, talvez fosse trucidado pelo Gabriel e pelos outros, aquelas atuações ridículas do começo do ano, nos títulos que o Vitor Pereira perdeu. Alguém acha que o Dorival é o mágico de Oz, vai chegar ali, vai tudo funcionar. 42 dias de férias, aquele bunda lelê danado, os caras chegaram depois. O Dorival já vinha se arrastando no final da temporada passada, ele poderia ser triturado no começo do ano. E seria demitido. É muita ilusão, muita ingenuidade achar que o Dorival estaria até hoje do Flamengo. Estaria se ele fosse ganhando os títulos que o Vitor Pereira não ganhou, o São Paulo não ganhou, e que ele poderia perder. Que ele quase perdeu no ano passado. Foi um dos pênaltis contra o Corinthians. Foi 1-0 contra o Atlético com um homem a menos, metade do jogo, mais da metade do jogo, porque a expulsão foi no final do primeiro tempo, lá em Guayaquil. A coisa já vinha ruim, já não vinha bem. Então, assim, é de uma ilusão. Assim, essa é uma narrativa conveniente de quem defende. Olha que eu gosto muito do Dorival. Eu acho que o flamenguista tem que ser grato a ele pelo que ele fez no ano passado. Mas é conveniente, por quê? Porque isso traz engajamento. Então, como eu sou chato, faço muita questão de ser, tem que falar a real. O Dorival, nada contra o Dorival, mas a continuidade dele no Flamengo, e olha que eu acho que ele deveria ter continuado. Quem duvidar, vai lá e pega a gravação da época, lá que eu falei, gravei isso lá no Catar. Eu falei com ele por WhatsApp, tá? E perguntei para ele: Dorival,
você está sabendo que o Flamengo está atrás de outro técnico? Ele, não, ninguém me falou nada. Está sabendo pela imprensa, né? Fui dormir depois um pouco, já era tarde, lá 6 horas à frente, quando eu acordei, tinha aquele vídeo dele nas redes sociais falando que não ia ficar no Flamengo. Ou seja, horas depois desse diálogo que eu tive com ele, não estou dizendo que foi por conta disso. Certamente falou com várias pessoas, né? Ele deve ter conversado com o empresário dele e falou, cara, os caras estão cagando para mim, vão fechar com outro técnico. Então vamos nos antecipar e falar que a gente não negocia mais. E fez ele muito bem. Eu gravei no dia lá, quando acordei no dia, gravei um vídeo até com aquela paisagem no fundo lá, me lembro muito bem. Aquela paisagem do quarto lá, que tinha lá uma paisagem do fundo lá, assim, do mar, lá, Vidor, aquela coisa lá, né? E falei o seguinte, eu acho que ele deveria ficar, ele merecia a oportunidade de ficar, mas com uma boa conversa profissional antes, porque o final da temporada não foi legal. Saber o que ele planejaria, como é que ia ser a relação dele com os jogadores, se ele se sentia seguro para dar uma dura nos caras quando fosse preciso, para ser um chefe de verdade, não um parceiro. E também, taticamente, quais seriam os planos dele, como é que ele planejaria o começo de 2023, as competições que o Flamengo iria disputar, não só Mundial de Clubes, mas Recopa, Supercopa, além do estadual, para depois emendar nas outras competições como Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. E dependendo da conversa, poderia até falar, não quero ficar com o Dorival. Mas nem conversaram com ele. Uma grande sacanagem, sem dúvida alguma. Mas achar que ele permanecendo, ele estaria aqui só ganhando títulos, é ingenuidade. Porque o problema não seria o Dorival, como não era o Paulo Souza, o Vitor Pereira, nem o Sampaoli. O problema é muito maior no Flamengo. E as pessoas ficam ainda agarradas a essa versão porque ela é conveniente. Ela é conveniente, mas ela não é verdadeira. A realidade é muito distante desse discurso. Entendeu? Como se no próprio São Paulo, o Dorival vinha agora sendo criticado há poucos dias. Sim, é verdade. Até o jogo de ontem, tomando pau direto. São Paulo jogando mal, perdendo jogos fora de casa. A memória das pessoas é muito curta. Repito, não tem nada contra ele, gosto dele, é pessoa sempre educada, sempre me tratou muito bem, é um cara acessível, mas calma. Se domingo perde para o Flamengo, acontece uma surpresa, perde, aí vai ficar uma merda. Aí vai ser uma merda, ele vai ser um bosta, não serve para nada, vai ser assim. Gente, isso é uma loucura. Sabe? Agora, o Gabigol poderia ter ido abraçá-lo, mandado beijinho, caixa de bombom, o que ele achasse melhor, garrafa de uísque, sei lá, esse presente que o povo dá, né? Sabe quando? Naquele 1-1. Naquele 1-1, depois da eliminação da Libertadores. Pois não fazem. Nenhum deles faz isso. Eu já fiz esse questionamento até com pessoas do clube. E já falei sobre isso algumas vezes. Os jogadores gostam do cara. Pô, os caras têm tamanho, têm história no clube e não se posiciona. É muito conveniente isso. Os caras conseguem fazer uma reunião na semana da final, a portas fechadas, sem a presença de ninguém da comissão técnica, dirigente, e a comissão técnica fica no campo esperando que eles saiam 1 hora depois. Aconteceu agora, semana antes do jogo de ontem. Sim. Esses caras têm muita força. Mas aí, tudo bem, não são eles que vão escolher o técnico, mas eles, a partir do momento que eles trabalham com um profissional... Pode chancelar. Também mas nós gostamos do cara, o cara faz um bom trabalho. O caso do Rogério, a demissão foi de madrugada. Sendo que ele trabalhou mais de um mês e porrada, com um monte de desfalques, Data FIFA e Copa América. E pedia contratação e não tinha dinheiro. Na época estava na pandemia. O Rogério não treinou uma vez o Maracanã com o público do Flamengo. Pegou só o período da pandemia. E a resposta está sempre essa. Aí quando vê aquele áudio, é uma grande sacanagem. Ele pede jogador do Fortaleza. O cara tem que ser muito babaca para achar que o Rogério ia pedir jogador do Fortaleza, né? Tudo respeito ao Fortaleza. Ele começou a pedir aqui em cima. Aí foi ficando para os mais baratos, até chegar a alguns atletas que não eram tão caros e que defendiam o Fortaleza. Se ele pudesse, ele pedia jogador da Premier League. É pedido do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Óbvio, né? Mas aí ele foi tendo que... Aí sugeriu alguns nomes de caras que ele conhecia, porque não tinha jogador. Preciso de um volante, não tinha volante. Eu preciso de um lateral, não tinha gente machucada, gente servindo seleção, gente que estava positivo no Covid. Cara, o inferno. Aí o cara foi demitido na madrugada, 3 da manhã. Ninguém se manifestou. Na calada da noite. Ninguém se manifestou. A mesma coisa do Dorival. Todo mundo continuou com seus 42 dias de férias. Não teve nenhuma reação. E o Gabriel poderia ter mandado beijinho no outro jogo, que era um jogo menos importante e que terminou empatado. Ali ia ficar até um negócio até simpático, o pessoal acha até divertido. Sim. Agora, o contexto de ontem, a atuação, saiu vaiado, vai lá. Porque assim, o Dorival, você pode amar o Dorival, mas hoje ele é técnico do São Paulo. O São Paulo é adversário do Flamengo na final. Claro. Não é hora de mandar beijinho pro Dorival. Quer mandar beijinho, manda outra hora. Isso aí é falta de respeito com o torcedor e com o clube, na minha visão. Tá? Mas vai fazer o quê? Teve soco na cara de jogador em jogador e os caras não foram nem afastados? Jogaram no dia seguinte?
Soco na cara no treino, porra. Já tinha o antecedente, jogaram no dia seguinte, aconteceu nada. Então é uma bagunça. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Eu quero saber a tua opinião sobre a opinião do Mauro César Pereira. Se você concorda ou discorda da opinião dele. Teve 2 pontos que me chamou a atenção. O primeiro ponto sobre a atitude do Gabigol. Eu acho que bastante pessoa, ou a maioria, concorda que aquela atitude que o Gabigol teve naquele momento ali não foi ideal, né? E aquilo, querendo ou não, é um desrespeito à instituição do Flamengo e ao torcedor do Flamengo, né? Teve 2 pontos, né? O primeiro, quando ele foi substituído, ele deu aquela risadinha. Algumas pessoas interpretam como desrespeito, outras não. Até aí tudo bem. E a principal, né, que foi invadir a coletiva do Dorival para poder mandar beijão, que ele é uma afronta aos torcedores do Flamengo, né? E o segundo ponto é sobre a situação do Dorival, né? Ano passado ele ganhou títulos, o time caiu de rendimento. Foi uma das coisas que o presidente do Flamengo, Landim, alegou para poder trocar o Sampaoli e outras coisas aí também. E ainda, né, o que o Dorival faz, o Dorival ele é tipo um Renato Gaúcho, né? Vamos dizer assim. É um cara paizão, que tem aquele clima muito sadio com o elenco, troca ideia, bate papo aqui, bate papo ali. Os jogadores do Flamengo gostam disso, entendeu? Quando pegaram técnicos mais, vamos dizer assim, mais seco, entre aspas, mais rígido, como o Sampaoli, que não dá nem ideia para os jogadores, vamos dizer assim, faz as coisas e nem comenta com eles, né? Paulo Souza, Vitor Pereira, os jogadores não gostam, ou tentam derrubar, né? Então aquilo, o Dorival, eu acho que sim, ele merecia continuar. Se ele teria um rendimento muito bom no ano seguinte, de 2023, a gente não vai saber, nunca vai saber, né? Só sabemos que o Dorival ele merecia continuar para poder provar e disputar as competições que ele acabou ganhando no ano anterior, né? Para poder disputar em 2023, né? Eu creio que o Dorival merecia continuar, mas essa foi a decisão do presidente do Flamengo, o Landim, totalmente errada para mim, de estar repercutindo agora no ano inteiro do Flamengo. Mas agora é torcer para o Flamengo conseguir reverter esse placar da Copa do Brasil e se consagrar campeão da Copa do Brasil, né? Pelo menos um título ali para dar uma amenizada no ano vexatório do Flamengo. Então é isso aí, deixa a tua opinião aí e vambora.